Fala, trader, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um indicador que eu estou utilizando diariamente para fazer minhas análises, pegar os melhores pontos de entrada no mini índice, seja ele no mercado de tendência ou seja no mercado lateral. Então, é esse indicador aqui de baixo, que ele é um oscilador em um histograma. Como é que ele funciona? Quando o histograma está abaixo da linha de zero, ele está mostrando que está numa tendência de baixa, mercado vendedor. E quando esse histograma ele começa a ficar vermelho, tá vendo que é um vermelho forte, nos mostra que essa tendência ela está uma tendência forte de baixa. A mesma coisa é quando o nosso indicador ele fica acima da linha de zero, ele vai ficar verde, mostrando que uma forte tendência de alta está por vir, ou está acontecendo. E nós temos também nesse indicador região de sobrevendido e sobrecomprado, aqui em cima e aqui embaixo. Menos 40 e 40, menos 40 e menos 30 em cima, menos 40 e menos 30 embaixo. Que aqui só está marcando 50, que é a região posterior, que aqui já é uma região muito mais sobrecomprada e muito mais sobrevendida. E nós temos também uma média que vai oscilando de acordo com a movimentação que o gráfico vai fazendo. Como é que eu costumo utilizar esse indicador para pegar minhas entradas? Eu não vou simplesmente, quando o gráfico chegar numa região de sobrecomprado ou sobrevendido, vou fazer minha entrada para reversão. Nada disso. Esse indicador ele vai me mostrar e vai me ajudar a identificar as tendências. Por exemplo, começou aqui o gráfico do mini índice na sexta-feira, no mercado de tendência. Ele começou a descer aqui, pá, e aqui o nosso indicador já está me mostrando uma forte tendência de baixa. Beleza? Quando o meu histograma está mostrando uma tendência de baixa e a minha média aqui, ela sobe, toca na minha região de sobrecomprado e ele fica ali vermelhinho aqui em cima, essa média, e volta a ficar branca, é uma região que eu posso entrar para dar continuidade ao movimento de baixa. É um ponto de continuação de tendência. Quer dizer, por isso ele vem caindo. Aí aqui está me mostrando que está numa tendência de baixa forte. E o nosso indicador, ele mostrou aqui, ó, que nesse ponto aqui, ele ficou branco. Veja que ele subiu, tocou na minha região aqui de sobrecomprado, ficou vermelhinho. E depois ele ficou branco e começou a descer. Então, eu gosto de pegar esse tipo de entrada. O mercado em tendência, ele foi fazer uma correção do preço para depois eu pegar a continuação dessa correção, a continuação desse movimento de baixa, que está me mostrando nesse indicador. Eu poderia pegar aqui uma alta? Até poderia, que aqui ele também me mostra isso. Ó. Quando eu estou numa forte tendência de baixa, o nosso indicador aqui do histograma, ele ficou, veja que ele ficou um vermelho mais fraco do que o vermelho que estava anteriormente, e depois ficou a linha branca. A linha branca junto com o vermelho, a linha branca junto com o vermelho fraco. Poderia ser um ponto de entrada para compra. Só que eu não costumo pegar esse tipo de entrada porque eu estou indo contra a tendência. Eu gosto de pegar mais a favor da tendência. Está mostrando aqui uma tendência clara de baixa. O indicador ele tocou aqui. O que, que ele fez aqui? Um pullback, que o nosso outro indicador já está me mostrando, ó, que aqui era uma região de suporte, que agora foi rompida e agora virou para mim uma resistência. E bem lá nesse toque dessa resistência, o nosso indicador aqui tocou na minha região de sobrecomprado, ficou branca, eu entraria a favor da tendência, o stopzinho atrás do candle ali, e pegaria o movimento da queda. Bem simples. Como eu falei, posso pegar contra a tendência, poderia pegar contra a tendência, por exemplo, aqui, ó, veja que o histograma ele ficou vermelhinho, fraco, depois, e aqui ficou branco. Poderia pegar a entrada contra a tendência. Só que aqui eu gosto de pegar a favor da tendência, a continuação dessa tendência.
E eu poderia até aqui marcar um LTB aqui. Ó, o que que aconteceu? O mercado ele subiu, chegou na minha região de sobre comprado, ficou branco, pegaria a favor da tendência novamente, até a minha região de suporte. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ainda tô com uma forte tendência de baixa, beleza? Aí o mercado ele tocou na minha região aqui de sobrevenda, ficou verdinho. Depois que ele ficou verdinho, ele tocou e ficou branco novamente. E perceba que aqui já não está mais vermelho como estava antes. Então já está me mostrando que a força vendedora já não está tão forte como estava antes, ó. Ele vai me mostrar isso também, esse indicador. Aí aqui o que eu poderia fazer? Comprar o stop bem no fundo, nesse fundo aqui, atrás desse suporte e buscar um movimento de alta. E perceba que ele também pode até lhe mostrar as saídas, que o indicador, ó, ele oscilou lá para cima, depois que ele chegou a ficar aqui branco de novo, ó, poderia ser um lugar de saída. Perceba que o nosso histograma ele subiu, ficou verde aqui até mostrando uma força compradora alta, só que depois ele voltou a ficar cinza novamente, ó. Ficou cinza e a linha também ficou branca. Então seria mais um ponto de entrada a favor da macro tendência que a gente já estava vindo de baixa. Aí depois aqui, ó, mesma coisa, forte tendência de baixa, como a região aqui de suporte e resistência está um pouco pequena, eu só pegaria a favor da macro tendência. Ó, tocou aqui, tá vendo que tá mostrando uma forte tendência de baixa, o indicador tocou no nosso topo aqui, na nossa região de sobrecompra, ficou branco, entrei a favor, 300 pontos. Chegou aqui, subiu de novo, vendi aqui depois que ele ficou branco, que ainda está mostrando a tendência de baixa. Ó, mais 200 pontos. A mesma coisa aqui, ó. De novo ele subiu, ficou branco de novo, forte tendência de baixa. E essa aqui foi uma tendência de baixa muito forte, ó. E sempre ele vai mostrando vários pontos de entrada. Ó. Ponto de entrada aqui, para queda. Ponto de entrada aqui, para queda. Ponto de entrada aqui, para queda. Eu não costumo pegar na reversão, que a reversão é muito mais fácil de você tomar um stop. Ou pegar um pequeno movimento achando que ele ia alongar muito o movimento e você acabar devolvendo e tomando stop. Então eu costumo pegar a favor do movimento, que eu posso pegar uma pontuação muito maior. Beleza? Por exemplo, tava essa queda, tava nessa movimentação. Aí olha aqui, ele deu um ponto de entrada aqui, ó. Se você fosse pegar para reversão, que eu não gosto de pegar, quando eu sei que o mercado é um mercado de tendência. Ó, ficou branca a nossa linha. E aqui, perceba que a região de venda, ela já está uma região vermelha, um vermelho fraco. E aqui você poderia comprar, ó, stopzinho aqui e subiu 400 pontos. Beleza. Só que se você deixa alongar esse trade achando que é uma reversão grande, você perderia. Agora, a melhor entrada seria aqui, ó. Olha, a LTB aqui. Olha o nosso indicador aqui, tocando aqui em uma resistência, confirmação de um LTB, com a confirmação do nosso indicador que está mostrando ainda que está na tendência de baixa, e ele ficou aqui, chegou na região, tocou lá, e a média começou a ficar branca, mostrando que ia ser uma continuidade dessa tendência. Ó, até outra região de suporte, que é marcado por nosso indicador também. Então, se você seguir arrisca aqui fazendo uma leitura de suporte e resistência, pegar a favor da tendência, é muito mais fácil de você pegar boas entradas com muitos pontos. Perceba que cada entradazinha dessa aqui, ó, é muito ponto que você pode pegar, ó. 800 pontos, 500 pontos, até contra a tendência. Agora você não pode pegar quando ele vai fazer, no momento que ele tiver aqui e aqui ainda tiver com vermelho, ó. Ainda tiver com vermelho forte. Por exemplo, aqui ele saiu daqui, tentou pegar a reversão aqui, ó. Ele ainda não tinha ficado vermelho forte, tomaria loss. Se
você escondesse atrás do fundo. Aqui, se você tivesse pegado aqui, pego aqui também, ó, ficou branco, ainda não estava vermelho forte. Aqui estava, mas você pegou, deu 200 pontos. Contra a tendência vai ser menos pontos, mas também ele é muito assertivo. Se você pegar no momento exato e colocar o stop no lugar certo, que é atrás do fundo ou atrás do topo. Beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso falar desse indicador. Então, ele é uma ferramenta para você fazer a sua leitura de suporte e resistência, LTA, LTB, usar padrões de candles, movimentação de ABC, de pivô, para confirmar suas entradas e dar uma taxa de acerto muito maior, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui também no mercado lateral como é que ele funciona. Ó. Aqui está na lateralização. Perceba que nessa lateralização, ó, eu tenho aqui um movimento que estava no movimento de alta, venho do movimento de alta, mas o meu mercado ele começou a ficar lateral aqui nesse momento. Ó, veio aqui, bateu na minha região de sobrecomprado, sobrevendido, ele deu a entrada aqui. É uma movimentaçãozinha de 600 pontos. Quando ele começar a ficar na região de sobrevendido, você já alerta para sair da operação, quando está na lateralização. Porque se sabe que ele não está para continuar uma tendência muito forte. Mesma coisa aqui, ó. Você vê que ele está lateral, aí bateu lá, ficou vermelho, depois ficou branco. Ele já ficou branco, e o nosso indicador aqui do histograma, ele também ficou um verde fraco, tá vendo? E aqui você poderia pegar a entrada de venda. Ó, mais 300 pontos na queda. Bateu lá de novo. Perceba que tem alguns momentos que ele também necessita de você ter uma leitura. Porque, por exemplo, ele começou a subir aqui, ó, e ficou branco aqui, depois de já ter tocado na sua região de sobrecompra. Você poderia pegar essa compra aqui, poderia até dar um pouquinho de ponto, deu uns 80 pontos, por exemplo, mais ou menos. Porém, está longe ainda do suporte. Se você tem um suporte sendo marcado aqui embaixo, por que você vai pegar aqui em cima? Então, o mercado fez o quê? Voltou para pegar no suporte e depois que ele pegou no suporte, ele deu a confirmação de novo da entrada. Então, se você entra aqui sem fazer sua leitura, você tomaria loss. Que o mercado se ia esperar mais pontos e ia tomar um loss. Aí você viu aqui, ele voltou, ó, ele voltou para dentro da nossa região de sobrecomprado, mesmo ainda está na tendência de alta. Então aqui, se você deixa um stop grande atrás do suporte, você não tomaria loss. Mas se você é cauteloso, você fez a leitura, você está vendo que aqui tem uma região de suporte mais abaixo, você pegaria na região do suporte aqui, ó, confirmando com uma LTB aqui, uma LTA aqui, ó. Então você não ia pegar a entrada aqui, porque a linhazinha está ficando branca. Não, você ia pegar aqui com a confirmação do seu suporte, com a confirmação da sua LTA, e aqui ele ia lhe dar uma pontuação muito maior, mais 300 pontos. Beleza? E esse indicador ele ainda tem uma outra coisa legal que eu gosto de utilizar também, que é análise de divergência. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem legal de divergência. Deixa eu apagar isso aqui. Perceba que aqui eu tenho um topo mais baixo do que o topo anterior. Esse topo aqui está mais baixo, esse topo aqui está mais alto. E olha aqui como está no nosso histograma. Ó. Eu tenho esse topo aqui mais alto e esse topo aqui mais baixo. Então, há uma divergência entre o nosso indicador e o que está mostrando no gráfico. Então, isso aqui não é um ponto, não é um gatilho de entrada, mas aqui já está mostrando que a fraqueza na força de compra. Como é que um topo é mais alto do que o outro, sendo que na força compradora e vendedora que tem aqui no nosso histograma, ele está mostrando ao contrário, que esse topo aqui ele está mais alto do que o anterior. Entendeu? E aqui, ó, como você pode perceber, logo depois dele formar um topo mais alto que o anterior, aqui todo mundo já acreditaria que o preço poderia continuar subindo. E até você pode perceber, se você dar um zoom aqui, ó, foi uma vela grande, uma vela até considerávelzinha, vela de força.
Só que depois ele fez o quê? Devolveu o movimento todinho. Aqui foi um falso rompimento que teve, mostrando que aqui teve uma tentativa de compradores tentando enganar, achando que o preço ia reverter, mas não, a gente acusou aqui no nosso histograma. Por isso que eu aconselho, quando você for utilizar esse indicador aqui, fazer leitura de volume, fazer leitura de divergência, suporte em resistência, LTA, LTB. Não é só pegar porque o indicador aqui ficou branco, essa linha ficou branca, tocando na região de sobrecompra ou de sobrevenda, você fazer sua entrada. Beleza? Você tem que ter a confirmação de outros fatores para dar uma assertividade ainda maior e fazer você ter bons lucros nos seus trades. Beleza? Qualquer dúvida, pode chamar aí. Chama meu WhatsApp, está aí na descrição do vídeo. Pode deixar qualquer dúvida ou comentário aí que a gente tenta responder. Beleza? Valeu!